Em certas fases da vida, o coração de uma mãe ou de um pai transforma-se num campo silencioso de batalhas. Nem sempre é fácil explicar, mas há uma inquietação que cresce quando os filhos saem de casa, quando adoecem, quando se envolvem com más companhias ou quando parecem perder o rumo. É uma dor que não grita, mas pesa. Por isso, hoje unimos a nossa fé e elevamos este clamor. Que Nossa Senhora proteja cada filho, cada filha, como só uma mãe do céu pode fazer. Você está no canal Oração Viva, um espaço onde mães, pais, avós e avós se unem em oração pelos que mais amam. Aqui, cada palavra é lançada como semente de esperança. Cada súplica é um gesto de amor. Nesta oração, colocamo-nos aos pés de Nossa Senhora, confiando que os filhos que estão nas mãos dela jamais estarão sozinhos. Mãe querida, Maria Santíssima, tu que conheces o coração de uma mãe como ninguém, hoje te peço, envolve meus filhos com teu manto, onde quer que estejam agora. Entra com tua presença. Se estão em casa, cobre o lar com paz. Se estão fora, acompanha cada passo com proteção. Se estão distantes de mim, física ou espiritualmente, aproxima-os com teu amor. Guarda, Mãe, a saúde dos meus filhos. Livra-os de acidentes, de doenças, de vícios, de influências que destroem aos poucos. Protege a mente deles contra o que confund. Protege o corpo contra o que machuca. Protege a alma contra o que os afasta da fé. Que nenhuma dor física ou emocional se instale de forma permanente. Que nenhum trauma se crie onde deveria haver amor. Que nenhum vazio tome o lugar da presença de Deus. Nossa Senhora, muitos pais vivem hoje com o coração em alerta. Há filhos passando por crises silenciosas, adolescentes lutando contra a ansiedade, jovens mergulhados em redes sociais que distorcem o valor da vida, crianças expostas a influências pesadas, adultos que se afastaram da fé. Por isso, te pedimos, entra na mente deles, entra no coração, entra nos ambientes onde circulam e onde não podemos mais chegar com os olhos. Que o teu olhar vá. Se meu filho ou filha estiver enfrentando uma fase difícil, rebeldia, frustração, más decisões ou frieza espiritual, não te afastes, Mãe. Fica por perto, fala ao ouvido, mesmo quando não quiserem ouvir. Dá sinais, mesmo que não reconheçam tua voz. Usa sonhos, encontros, palavras de outras pessoas, mas não os deixes cair no fundo sem esperança. E se estão caminhando bem, firmes na fé, protegidos pelo bem, continua vigiando, porque sabemos que as batalhas espirituais acontecem em silêncio. Mesmo os mais fortes precisam da tua companhia constante. Mesmo os que parecem seguros precisam ser guardados por ti. Jesus, Filho de Maria, também entregamos a ti nossos filhos, porque ninguém melhor do que tu sabe o que é crescer sob os cuidados de uma mãe. Ensina-os a escutar, a escolher bem, a caminhar com firmeza. Que a luz da tua presença os acompanhe. Que a tua cruz os proteja e que o teu Espírito os guie, mesmo quando o caminho parecer confuso. Se neste momento você deseja colocar os seus filhos sob a proteção de Maria, escreva com fé nos comentários: Nossa Senhora, protege meus filhos com teu manto. Que esta declaração seja como um escudo espiritual em volta da sua casa e que o céu comece a agir onde seus olhos já não conseguem alcançar. Mãe Santíssima, nesta continuação da nossa súplica, queremos te apresentar o dia a dia dos nossos filhos, porque não é apenas nos grandes perigos que precisamos da tua intercessão, mas também nas pequenas situações, nos momentos comuns, nas decisões silenciosas que eles tomam todos os dias. Protege a rotina deles, os ambientes que frequentam, as amizades que cultivam, os pensamentos que alimentam. Que a tua presença esteja em cada detalhe do caminho deles. Acompanha, Mãe, a saída de casa pela manhã. Se vão para a escola, para o trabalho,
Para os compromissos, coloca um anjo ao lado de cada um. Que sejam preservados no trânsito, que escapem dos perigos escondidos, que sejam guardados das más intenções. Se cruzarem com alguém que traga o mal no coração, afasta-os a tempo. Que nenhum olhar contaminado alcance os teus filhos. Nas salas de aula, nos escritórios, nos pátios, nos corredores, onde quer que passem, seja tu o abrigo invisível, porque o mundo muitas vezes pesa, pressiona, cega, distrai, e tantos filhos se perdem aos poucos sem que ninguém perceba. Mas tu, mãe, percebes. Tu sentes o que ninguém vê. Age antes, age com misericórdia, age com sabedoria. Interfere com tua autoridade de mãe do céu. Cuida também dos relacionamentos, amizades, namoros, conversas online, porque os laços humanos moldam o interior, e nem todos os vínculos são bons. Que os nossos filhos saibam distinguir quem soma de quem afasta, que reconheçam os que amam de verdade e os que manipulam. Se for necessário um afastamento, que aconteça com leveza, sem traumas, mas com proteção. Se nossos filhos tiverem que fazer escolhas importantes, uma mudança de escola, uma nova profissão, um passo na vida adulta, que essa escolha seja iluminada por Deus. Que não escolham por pressão, nem por vaidade. Que decidam com responsabilidade, sem deixar de sonhar. Que construam o futuro com os pés firmes no chão, mas com os olhos voltados para o céu. Nossa Senhora, guarda o sono dos nossos filhos, porque muitas vezes a inquietação da alma se revela nas madrugadas. Há crianças que acordam assustadas, jovens que não conseguem descansar, adultos que deitam o corpo, mas não conseguem desligar a mente. Passa, mãe, em cada quarto. Senta-te na beira da cama. Acalma o que não foi dito. Consola o que o silêncio grita. Que a noite seja tempo de paz. Que nenhum pesadelo, nenhuma aflição, nenhum distúrbio roube o descanso que restaura. Cobre os filhos que estão longe, os que moram em outras cidades, os que saíram de casa para estudar, trabalhar, seguir a vida. Porque o amor de mãe não conhece distância, e a tua intercessão, mãe, vai até onde o nosso abraço não alcança. Visita os que estão em viagem, os que dormem em outros tetos, os que já formaram suas famílias e até os que, por algum motivo, se afastaram do convívio. Guarda todos, sem exceção. Protege, Maria, os filhos que não nasceram, mas já foram sonhados. Os que partiram cedo demais, os que vieram do coração, mesmo sem laço de sangue, os que a vida colocou no nosso caminho para cuidar. Todo filho é teu, mãe, e toda oração feita com amor é escutada pelo céu. Maria, mãe que conhece a dor e a alegria de criar um filho, hoje abrimos o coração para te apresentar algo que vai além das palavras. O medo silencioso que carregamos, o receio de não conseguir proteger, de não saber guiar, de não perceber quando algo está errado. Somos pais e mães que amam, mas que nem sempre sabem o que fazer. Por isso, te suplicamos, entra onde nós não conseguimos entrar. Guarda o que não conseguimos ver. Protege os nossos filhos por dentro, porque não basta que estejam bem por fora. Queremos que estejam em paz por dentro, que tenham força para enfrentar as próprias dores, que não se afoguem na ansiedade, nas pressões, nos conflitos internos que o mundo moderno alimenta. Muitos filhos estão sorrindo por fora e implodindo por dentro, caminham com aparente confiança, mas carregam dúvidas, comparações, medo de não serem bons o suficiente. Por isso, Nossa Senhora, cura os traumas que eles escondem. Se houve rejeição, cobre com amor. Se houve abuso, protege com tua luz. Se há culpa, ensina o perdão. Se há insegurança, fortalece a identidade. Se há tristeza constante, traz alegria verdadeira. E se houver pensamentos de desistência, que o céu interrompa com urgência toda influência de morte, toda semente de destruição,
Toda sombra que queira roubar a vida e o propósito, Jesus, Filho da Virgem, pedimos-te também. Passa à frente dos nossos filhos, fala ao coração deles de um jeito que só tu sabes falar. Ensina-os a orar, mesmo quando não nos virem orando. Mostra que existe um Deus que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. E que, mesmo que eles se afastem, a tua presença nunca se afasta deles. Nossa Senhora, intercede pelos filhos que estão em crises existenciais, espirituais, emocionais, os que questionam tudo, os que perderam a fé, os que não querem mais conversar, os que se isolam. Toca, Mãe, toca no silêncio, toca com teu jeito manso, reacende aquela luz que parecia ter se apagado. E agora, se puder, feche os olhos por um instante. Respire com calma. Pense no nome dos seus filhos ou daquele filho que mais preocupa seu coração hoje. Visualize o rosto dele. Lembre-se de um momento bonito entre vocês e também de alguma dor que ainda machuca. Talvez ele esteja longe, talvez esteja dormindo no quarto ao lado, talvez esteja distante emocionalmente, mas agora entregue. Entregue sem medo. Diga com fé no coração: Maria, cuida do meu filho como só a Senhora sabe cuidar. Confie que Nossa Senhora já está a caminho, que ela está visitando agora o interior do coração dele e fazendo o que só o céu pode fazer. Nossa Senhora, nesta oração profunda, queremos te apresentar também o futuro dos nossos filhos, o que ainda não aconteceu, mas já mora no nosso coração. As escolhas que eles farão, os caminhos por onde vão andar, as pessoas que encontrarão ao longo da vida. Consagramos tudo isso ao teu cuidado, porque sabemos que, por mais que preparemos, por mais que orientemos, não estaremos com eles o tempo todo, mas tu estarás. Protege as amizades que estão por vir, que não se aproximem pessoas disfarçadas de bondade, mas cheias de más intenções. Que nossos filhos saibam reconhecer quem os aproxima de Deus e se afastar com sabedoria daqueles que os empurram para o erro. Que não sejam manipulados por influência, nem conduzidos pela carência. Que tenham firmeza para escolher relacionamentos que somam, que respeitam, que edificam. Nossa Senhora, guarda também os relacionamentos afetivos deles. Que encontrem pessoas que amem de verdade, que saibam cuidar, respeitar, caminhar junto. Que a afetividade deles não seja moldada por traumas, nem por comparações. Que aprendam a amar sem se perder, a doar sem se anular, a escolher sem medo. Que saibam o valor do próprio coração antes de entregá-lo. Olha, Mãe, para as vocações e os sonhos dos nossos filhos, cada um com seus talentos, suas inclinações, suas capacidades, que não abandonem o que Deus colocou neles, que tenham coragem para seguir o que sentem ser certo, mesmo que pareça difícil, que não enterrem seus dons por medo de errar, que não vivam de aparência, mas de propósito, e se alguma escolha já os afastou do caminho certo, que o teu amor os traga de volta. Intercede também pelos estudos, pelas decisões profissionais, pelos momentos de dúvida. Que não carreguem peso por não saberem ainda o que querem, que não sejam pressionados além da conta, que o processo de descobrir quem são não seja atropelado pela ansiedade de ter que dar certo cedo demais. Que cresçam no tempo certo, que floresçam com paz. Nossa Senhora, caminha ao lado dos nossos filhos também nos momentos de erro, porque errar eles vão, mas que saibam voltar, que não se percam nos próprios enganos, que não tenham vergonha de pedir ajuda, que não endureçam o coração quando ouvirem conselhos, que não deixem o orgulho falar mais alto do que a vontade de recomeçar. Se houver filhos que se distanciaram da fé, Mãe, não forces, apenas acompanha. Entra devagar, vai tocando onde ninguém mais toca. Que um dia, quando menos esperarmos, eles mesmos te chamem, eles mesmos voltem. Porque, ainda que não vejamos agora, a oração de uma mãe sempre alcança. Nossa Senhora,
Chegamos a este momento com o coração ainda mais entregue. Depois de tantas súplicas, de tantas lágrimas silenciosas, de tantas palavras sussurradas com fé, seguimos te pedindo: continua cercando nossos filhos com teu amor. Que a tua presença permaneça, mesmo quando os nossos olhos não puderem alcançar onde eles estão. Guarda, Mãe, os passos que eles dão fora de casa, as amizades que escolhem, os conselhos que ouvem, as palavras que dizem e as que escutam. Que as influências boas floresçam e as más se desfaçam antes mesmo de se instalarem. Que, onde quer que estejam, haja um traço da tua presença os protegendo. Ilumina também os sonhos que carregam, aqueles planos que ainda nem têm forma, mas já existem dentro do coração. Inspira com teu espírito de sabedoria os caminhos que desejam trilhar. Que a vida deles não seja marcada por frustrações ou comparações, mas por descobertas feitas com fé, com coragem e com verdade. Que saibam ouvir a voz de Deus no meio das decisões, sem pressa, sem medo. Jesus, Filho bendito de Maria, colocamos cada filho sob o teu olhar. Tu conheces os perigos visíveis e os invisíveis. Conheces as tentações que rondam, as dores que escondem, os pesos que carregam sem dizer nada. Protege os que estão na adolescência, passando por mudanças e pressões. Ampara os que já são adultos, mas ainda enfrentam dúvidas e lutas silenciosas. Acolhe com teu coração de misericórdia os que se perderam de si mesmos, aqueles que se afastaram da fé, da família ou da própria identidade. Mãe querida, há filhos que moram longe, outros que dormem em silêncio dentro de casa, mas com um mundo de angústias dentro de si. Há também os que já partiram, e por eles nosso amor permanece. Toma todos em teu colo. Acalma as saudades, fortalece os vínculos que resistem ao tempo e à distância. Que nenhum laço seja quebrado pela ausência, pela mágoa ou pelo esquecimento. Intercede, Maria, pelos filhos que erraram e hoje enfrentam consequências. Muitos estão colhendo frutos amargos por escolhas mal orientadas, mas nenhum erro é maior do que a tua intercessão. Nenhuma falha é definitiva quando há fé. Restaura o que precisa ser restaurado, dá coragem para recomeçar, e que cada recomeço seja mais bonito do que tudo o que foi perdido. Se houver filhos passando por enfermidades físicas, emocionais ou espirituais, que recebam agora um sopro de cura. Que a paz toque seus corpos e suas mentes. Que a inquietação se transforme em esperança. Que a fraqueza se torne força e que, mesmo nos dias difíceis, sintam consolo de saber que há uma mãe rezando por eles. E se você, que está orando agora, deseja entregar o nome do seu filho ou de alguém que ama como filho, escreva nos comentários. Coloque ali como uma semente de fé, como um ato de amor, e confie que, ao ser entregue no coração de Maria, esse nome será lembrado diante de Deus com carinho e poder. Nossa Senhora, agora que entregamos tudo o que havia dentro do nosso coração, suplicamos: permanece conosco, não apenas enquanto rezamos, mas enquanto vivemos. Porque a maternidade, Mãe, não termina quando a oração acaba. Ela continua no silêncio das noites, na espera dos retornos, nas lágrimas que ninguém vê. E o que mais pedimos neste momento é que os nossos filhos sejam cercados pelo teu amor em todos os instantes da vida. Consagramos a ti cada um deles, desde os que ainda são pequenos e dependem dos nossos braços até os que já caminham com as próprias pernas, fazendo escolhas, enfrentando o mundo, construindo seus próprios caminhos. Coloca teu selo de proteção sobre cada história, que sejam guiados pela luz do céu, mesmo quando estiverem longe dos nossos olhos. Que nunca se esqueçam de que tem uma mãe que ora por eles aqui na terra e outra ainda mais poderosa que intercede no céu. Guia, Maria, os passos, as palavras, os sentimentos. Guarda os afetos, os relacionamentos, as amizades. Protege os estudos, os trabalhos,
os sonhos e as escolhas. E se, em algum momento da vida, os nossos filhos se afastarem da fé, se perderem por um tempo, se machucarem nas curvas do caminho, não deixes que se afastem do teu coração. Que, mesmo nos desvios, o teu amor os alcance. Que, mesmo na ES escolhidos, e que, quando chegarem, já encontrem um lar consagrado ao céu. Nossa Senhora, Mãe de todos os filhos do mundo, ajuda-nos a confiar, mesmo nos dias em que tudo parecer difícil, quando os filhos se afastarem, quando as decisões deles forem diferentes das nossas, quando o medo quiser ocupar o lugar da fé, lembra-nos. Eles não estão sozinhos, porque estão nas tuas mãos. E nelas, Mãe, sabemos que nenhum filho se perde. Se esta oração tocou o seu coração, se acredita que Maria já está cercando seus filhos com a luz do céu, escreva nos comentários com fé e gratidão: meus filhos estão protegidos por Nossa Senhora. Esse gesto é mais do que uma frase, é uma declaração de confiança, é um selo de amor. É um lembrete para você e para o céu de que sua casa é um terreno consagrado. E se esta oração falou com você, ajude a levar esta mensagem mais longe. Curta este vídeo, compartilhe com outras mães, pais e pessoas que amam como mãe. Inscreva-se no canal Oração Viva para continuar rezando conosco. Torne-se membro se quiser apoiar ainda mais esta missão. E, se desejar contribuir com carinho, clique no botão Valeu demais. Sua ajuda faz diferença. Que Maria proteja seus filhos hoje, amanhã e sempre, e que o amor dela nunca se afaste do seu lar. Amém.